Vamos lá para definição de função exponencial, né? Função exponencial ela é da forma f de x é igual a elevado a x. Ou a gente pode entender isso aqui também como sendo o y vai ser igual a elevado ao valor de x que a gente vai definir, né? Então toda vez que eu substituo um valor aqui para x, o a que vai ser a base vai ser elevado a x e a gente encontra o valor de y, né, e forma um par ordenado. Dependendo do valor de x, eu tenho o y que forma um par ordenado com ele. Na função exponencial aqui, a gente vai ter algumas restrições. Primeiro, o x pertence ao conjunto dos números reais. Significa que o x é um número real. A gente vai ter o a que é a base e o x que é o expoente. Por sua vez, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. O a que é a base, o a vai ser maior do que zero e o a vai ser diferente de 1. Mas por que isso? Observa só. Se o a fosse zero, zero elevado a qualquer número real dá zero. Não faria sentido eu substituir vários valores para x e o par associado ser sempre zero para y. Exceto o zero elevado a zero, que daria indeterminação. Então, o zero não faz sentido a ser. E o 1, por sua vez, 1 elevado a qualquer número real, a resposta seria 1. Então, eu teria uma função constante, onde qualquer valor que o x assumisse, o associado em y seria sempre 1. Então, 1 elevado a qualquer valor daria 1, e o 0 elevado a qualquer valor daria 0, exceto o próprio 0. Então, aqui a função exponencial ela é da forma o valor de y é igual a base elevado a x, tendo x sendo um número real, e a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1, tá? E aí a gente vai para o gráfico da função exponencial. O gráfico da função exponencial vão ser o conjunto de todos os pontos que vão formar a curva da função exponencial, ok? Todos os pontos que vão satisfazer essa função aqui. Só que, olhando para isso aqui, que a base é maior que 0 e diferente de 1, nós vamos ter duas situações, né? Se a base for maior do que 1, é uma situação que satisfaz ser maior que 0 e diferente de 1. E a outra situação vai ser quando a base A ela vai ser maior que 0 e menor que 1. Então, nós vamos ter aqui duas hipóteses. Quando a base é maior que 1, que satisfaz essas duas condições, e quando a base é maior que 0 e menor que 1, que também satisfaz essas duas hipóteses aqui. Então, a gente vai construir o gráfico considerando primeiro a hipótese que quando o A é maior do que 1, ok? Vamos lá. Vamos aí, primeira hipótese. Quando a base é um número real maior que 1, ou seja, o A é maior que 1. Vamos ver o exemplo aqui, construir o gráfico e entender como que funciona. Então a gente vai construir e analisar o gráfico da função f de x é igual a 3 elevado a x, né? Ou seja, isso significa que o valor de y é igual a 3 elevado a x. Observa o seguinte, a base aqui é o 3, né? Então, a base A é igual a 3, que é maior que 1. Então, nós estamos aí na primeira hipótese. Para eu fazer o gráfico, eu preciso determinar todos os pontos que vão compor a curva do gráfico. Ou a gente determina alguns pontos e faz o esboço dessa curva, né? Vamos lá então.
a gente vai fazer uma tabelinha onde eu tenho o valor que a gente determina para x e acha o valor de y que vai estar ligado a esse valor de x, tá? Eu costumo falar que o valor de y que está associado àquele valor de x. Para a gente determinar, a gente vai usar o quê? Vai usar justamente a fórmula da função exponencial que foi dada aqui, ó. O y é igual a 3 vezes o valor de x. Vamos supor que o x vale menos 1. Então, o y vai ser igual a 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 vai dar o quê? 1 terço, tá? Então, aqui a gente vai ter um par ordenado, que é um ponto que está na curva da função, que é o menos 1 e 1 terço. Vamos chamar esse ponto aqui de A, tá? Vamos para o próximo ponto, né? Vou falar que agora o x vale 0, né? Se o x vale 0, quanto que vai valer o y que está associado a esse valor de x que é 0? É só colocar o 0 no lugar de x aqui e fazer as contas. O y é igual a 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 dá 1. Então, a gente formou aí outro par ordenado, outro ponto que é quando o x vale 0, o y que está ligado a ele vale 1. Vamos chamar esse ponto de B. E vamos determinar aí mais um ponto quando x vale 1. Então, quando x vale 1, o y vai ser 3 elevado a 1, que dá 3, né? E aí a gente teria aqui o ponto 1 em x, 3 em y, formando aqui para a gente o ponto C. Se eu quisesse determinar mais um ponto, por exemplo, eu poderia pegar o 2, né? Quando x vale 2, o y seria o quê? O y seria 3 elevado a 2, que dá 9. Tá bom? Então, teríamos o ponto D, 2 e 9. A gente vai observar que uma coisa que caracteriza a função exponencial é o crescimento ou decrescimento muito rápido, tá bom? Olha só, aqui a gente está tendo, quando o x valia 1, o y era 3, quando eu aumentei de 1 para 2, o y aumentou de 3 para 9, que é um crescimento forte, né? Um crescimento muito grande. A característica da função exponencial é essa. Ou ela cresce rápido demais, ou decresce rápido demais, tá? E aí a gente tem aqui nossos pontos, menos 1 e 1 terço, tá? Aqui é o ponto A no gráfico, tá? Ele aqui, ó. O ponto B é quando o x vale 0, o y vale 1, ou seja, quando x vale 0, o y vale 1. Tá aqui o nosso ponto B do gráfico. O ponto C é quando x vale 1, o y vale 1 terço. Então, o ponto valendo 1 em x e em y 3, né? Quando x vale 1, o y vale 3, né? Na verdade. Tá aqui o nosso ponto C. 1 em x, 3 em y. E aí, com auxílio desses 3 pontos, eu pude traçar aqui um esboço do gráfico da nossa função. Então, o gráfico da função vai ser o quê? Conjunto de todos os pontos que pertencem àquela função. Como que eu faço? Eu vou fazer uma tabelinha, determinar alguns pontos, e aí a gente traça a curva da função exponencial aí, tá? Uma coisa que a gente vai analisar aqui, nessa primeira hipótese, é o seguinte. Deixa eu dividir aqui também. Que à medida que eu estou aumentando o valor de x, o de y sempre aumenta. Ó. De menos 1, a gente veio para 0, aumentou de menos 1 para 0 em x, e em y de 1 terço para 1. Então, aumentei o valor de x, o de y também aumenta. Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, de 0 eu aumentei para 1,
no x e em y de 1 eu aumentei para 1/3, tá? Tá aumentando. Ou se eu quiser pegar esse próximo ponto aqui, em x eu aumento de 1 para 2 e em y de 3 para 9. Então, ó, em x eu estou aumentando de 1 para 2, em y de 3 para 9. A gente vai definir o seguinte: toda vez que eu aumento o valor de x, significa que o valor de y também aumenta. A gente diz que essa função ela é crescente, tá? Ó, aumentei o valor de x, o valor de y que está associado aumenta também, então a função ela é crescente. Se eu for observar aqui no gráfico, vamos pegar aqui, ó. Eu posso olhar o seguinte, olhando cá no gráfico, ó, tá aqui o nosso gráfico, né, o eixo x. Toda vez que eu ando para a direita, eu estou aumentando no eixo x. Já no eixo y, toda vez que eu ando para cima, eu estou aumentando o valor no eixo y, né, do gráfico. Então, olha só, se eu estou aqui no menos 1 em x e andei para o zero, eu aumentei no x. E o y associado, ele, quando eu estou no zero, deu aqui no 1 em y. Ou seja, o ponto deslocou para a direita e para cima. Então, ele aumentou no eixo x e aumentou no eixo y. Se eu pegar aqui agora, vamos supor, do ponto quando valia 0 em x, vou deslocar para a direita. Foi para 1, aumentou de 0 para 1. E o ponto aqui, ele foi no y associado para o valor 3. Então, toda vez que eu estou andando para a direita no eixo x, está fazendo o ponto mover para cima com relação ao eixo y. Então, toda vez que eu ando no eixo x para a direita, se no eixo y andar para cima, quer dizer que a função é crescente, tá? E aí a gente vai vir aqui com a definição de função crescente, uma função exponencial, né? Que ela é da forma f de x é igual a a elevado a x. Uma função exponencial, toda vez que sua base, que é o a, for maior do que 1, ela será crescente. Ou seja, a base aqui foi maior que 1, ela vai ser sempre crescente, tá bom?